Deixa eu trazer aqui esse último trecho aqui do Leonardo Jardim, e aí a gente segue aqui com a resenha. O Cruzeiro está treinando agora na Toca da Raposa 2. Ele estava falando, foi até antes da minha pergunta, quando ele disse sobre a preocupação que ele tinha demonstrado com o sistema defensivo, uma preocupação mais do que justa, e a resposta do Jardim foi essa aí. Claro, quando eu falo defensivamente, eu não estou a falar do guarda-redes, dos defesas centrais, somente dos médios defensivos, como vocês falam aqui, os volantes. Eu estou a falar de uma equipa no seu todo, porque eu acredito que uma equipa defende no seu todo e é organizada no seu todo. Vocês sabem muito bem, em 97, Edmundo, Romário e Sávio não fizeram a equipa campeã. Neymar, Mbappé e Messi não fizeram o Paris ganhar a Liga dos Campeões. O futebol tem que ser organizado, temos que ter talento, mas também temos que ter marcação, temos que ter organização, e é isso que estamos a desenvolver. É importante esta ideia, porque às vezes o torcedor, às vezes é mais torcedor de jogador do que de equipa. A gente está a construir um Cruzeiro de presente e de futuro, para que o Cruzeiro consiga, nos próximos anos, consiga evoluir e estar no melhor patamar do futebol brasileiro. Não queremos viver só porque contratamos o jogador A ou B, queremos ter um crescimento de presente e de futuro. É isso que foi-me apresentado e é isso que eu acredito em termos de trabalho. Com certeza tenho que ganhar, senão alguém vem fazer esse trabalho por mim. São falas bem legais, hein? Do Mister Leonardo Jardim. E o que eu falei, o que ele fala na coletiva, as informações que a gente tem é que ele fala com todo mundo, com todo o grupo, com o departamento de futebol, assim como tem que ser, né? Direto, ao ponto, e veio para fazer o trabalho dele do jeito que ele considera que tem que ser o futebol, e ponto final. E quem não se adaptar a isso, que a porta da toca esteja aberta, né? Com certeza, o Leonardo Jardim veio para trabalhar, né? Da mesma forma que ele quer um time objetivo, direto, sempre buscando o gol, ele busca ser da mesma maneira nas falas. Eu até achei legal os exemplos, principalmente o primeiro, porque ele usa um exemplo do futebol brasileiro, né? Falando daquele Flamengo lá de 95, com Sávio, Edmundo, Romário, que realmente acabou não vingando. Depois um exemplo aí mais recente, né, do PSG, e que fazem muito sentido, né? E aí, pegando dentro da realidade do Cruzeiro, guardadas as devidas proporções, a gente já tem falado aqui há alguns meses sobre esse setor de ataque do Cruzeiro, com o Matheus Pereira, com o Dudu, com o Gabigol, aí eventualmente também a presença do Caio Jorge, todos inegavelmente talentosos. Mas será que o Cruzeiro mais equilibrado, o Cruzeiro mais sólido, realmente vai ser com esse quarteto? Talvez possa até ser, mas todos precisam estar dispostos a contribuírem também sem bola na fase defensiva. E o Jardim deixa isso muito claro. Quem não tiver disposto vai deixar a vaga no time titular. Outro jogador vai entrar e o Jardim, até por isso, fala por mais de uma vez na sua entrevista que ele pensa em um Cruzeiro para além dos 11, justamente porque ele imagina que, às vezes, um jogador, outro aí, talvez nem seja por disposição, mas até mesmo pensando em características, pode ser que o Cruzeiro não venha a funcionar tão bem. E aí ele venha a precisar de um outro jogador que talvez não agrade tanto a torcida na parte técnica para trazer mais equilíbrio ao Cruzeiro. Então, a gente tem falado bastante sobre esse Cruzeiro defensivamente, porque no Campeonato Mineiro foi um horror, foi uma equipe vazada em praticamente todos os jogos, só não foi na primeira rodada, e muito também por essa falta de contribuição sem a bola, né? Lá do setor ofensivo, às vezes o Cruzeiro tinha uma dificuldade muito grande nas transições, principalmente na transição defensiva. Acho que a pressão, por exemplo, que a gente já viu, o Caio Jorge até em alguns momentos fazer contra o América, no último jogo do Jardim antes da intertemporada,
é uma forma de se comportar em marcação, né? Então, o que eu espero é ver os jogadores um pouco mais solidários, né? Era algo que o Fernando Diniz gostava de falar muito, de um futebol solidário, o que a gente nunca viu. Mas agora, com o Leonardo Jardim, eu espero ver. E, enfim, tenho total confiança no que ele pensa para o Cruzeiro, né? E espero que internamente todos tenham confiança, que possam dar a carta branca para o Leonardo Jardim fazer o que bem entender nesse momento. E assim, um ponto interessante que quando ele cita aquela parte de não olhar só para ele fala defesa central, né? Mas são os zagueiros ali. Eu acho que também é bem bacana a gente ter esse intercâmbio de nomenclatura, né? Algumas formas que ele trata determinadas posições. Nós falamos aqui de uma outra maneira, mas é bem interessante essa visão dele. E é algo que a gente já comentou aqui na Samuca TV, que nem sempre o problema são os 4 ali da defesa. É muito mais o comportamento coletivo. E o Caio lembrou de uma situação aí da pressão do Caio Jorge, né, o xará dele. E assim, às vezes você não precisa que o cara literalmente roube a bola, mas só dele fazer um movimento de fechar uma linha de passe, de às vezes induzir a construção do adversário para um lado onde eles vão ter mais dificuldade, já ajuda muito. Mas você precisa de participar sem a bola. E ele comenta, né, a gente não pode ter 3 jogadores atrás da linha da bola, 2 jogadores atrás da linha da bola. E quando ele fala dos 3, ele até comenta, a gente não pode defender com 7. E não tem como, é uma conta que acaba não fechando se a gente parar para analisar o futebol como uma busca incessante de ter vantagem, qualquer tipo de vantagem. E quando o adversário ali, ele ataca com uma certa quantidade de jogadores, você defende com 7, provavelmente você está em inferioridade numérica, então o adversário já tem uma vantagem. Acho que o Cruzeiro vai precisar de encontrar esse equilíbrio, e o torcedor vai precisar de se preparar para, como ele disse, nem sempre ele vai colocar todos os talentosos juntos. E aí, em algum momento, você vai ter que colocar um jogador ali que tecnicamente é abaixo de outro, mas que para o coletivo ele impacta muito mais, porque às vezes ajuda sem a bola, ajuda a fechar um espaço, ajuda até a pressionar o adversário. Estou bem curioso para ver como vai ser essa escalação e até mesmo como ele vai colocar essa equipe para defender. No primeiro jogo contra o América, a gente viu esse Cruzeiro marcando num 4-3-3, depois mudou para um 4-2-3-1. A gente viu um Matheus Henrique no primeiro jogo muito participativo, pressionando, principalmente o camisa 5 do América ali, né, quem fazia essa primeira saída. E aí, quando ele troca, o Lucas Silva entra, o Matheus Henrique passa a jogar mais como um camisa 8 mesmo. O Lucas Silva teve um pouquinho de dificuldade para pressionar, principalmente porque o treinador o William Batista do América, ele baixa o Benítez para fazer essa saída, em vez do camisa 5. Então, estou bem curioso para ver qual vai ser a formação na hora que o Cruzeiro não tiver a bola. Porque a gente sabe que às vezes tem muito essa diferença, né? Você entra ali num 4-3-3, mas nem sempre você defende nesse 4-3-3. Tô de verdade bem curioso e eu concordo muito com o Jardim. O Cruzeiro precisa de ser mais equilibrado, de coletivamente trabalhar de uma forma muito melhor. Ele até falou isso na coletiva, né, Pedro? Que muitas vezes você tem que induzir o adversário a fazer uma coisa que, na verdade, ele queria fazer outra. Então, se o adversário queria atacar com 7, 8 jogadores, induza ele a segurar mais atletas no campo defensivo para que você também possa manter jogadores mais no campo ofensivo. Ou, no caso, quando esse time vier com esse número de jogadores maiores, você não pode ter ali números inferiores. Então, tem essa questão de indução, essa questão do perfil do treinador, que já falamos em outras oportunidades aqui, que ele arma de acordo também com o adversário, sem perder a sua essência, e ele, a cada coletiva, mostra que isso também vai ser, né, colocado em prática aqui no Cruzeiro. Agora, ficando na questão aí da torcida, que tem que torcer para o Cruzeiro, independente de quem esteja ali, para não ter aquele atleta de estimação, mesmo que ainda temos, né, os 11 ideal na cabeça, contudo, não vamos ver isso, principalmente nesses 2 meses. Ele até citou o Mônaco, né, que aquele time ideal dos 11, considerado pela torcida, os jornalistas, se jogou 3 vezes uma partida na temporada juntos, foram muitos, a não ser na Champions League ali, principalmente na sequência final, que ele usou os 11 ideais. Então, se queríamos muito um treinador europeu, também temos que ter agora em mente que essa metodologia vai ser implantada aqui, e eu, Patrick, falando de mim, estou me preparando para realmente acreditar nesse trabalho, nessa rotatividade que vai ter sim, eu acho que é necessário, até para não cair naquela questão de deixar o Brasileirão de mão. Nesses 2 meses, 20 jogos, para que você possa entrar nas 3 competições com time fortes, talvez isso mesmo que ele está falando que implantar da rotatividade
é o ideal para que estejamos ali sempre com o Cruzeiro ali, né, em todas as competições ali, ao ponto de buscar as vitórias em todas elas, né? Dito isso, só completando, é que assim, um exemplo de que todo mundo precisa de participar na fase defensiva, acho que é o que o Veiga fez contra o São Paulo. Não sei se todo mundo assistiu a semifinal São Paulo e Palmeiras do Campeonato Paulista. Ele tinha uma função defensiva primordial de pressionar o volante do São Paulo, e aí o Abel Ferreira ele monta uma estratégia onde ele deixa o São Paulo ter a posse, mas a posse do São Paulo ficava entre a Arboleda e o outro zagueiro. Então, os dois zagueiros eles não tinham opções de passe, porque o Palmeiras fechava todas as outras e principalmente o Veiga era o responsável por pressionar ali o primeiro volante que ia receber, que geralmente quem faz essa saída. Então, o Veiga é um meia, é um cara que pisa na área, que faz gol, é o criador de jogadas do Palmeiras, mas ele tinha um papel defensivo e ele entendeu a importância daquilo. Eu espero que o Leonardo Jardim também consiga colocar isso na mente dos jogadores do Cruzeiro, principalmente aqueles ali mais avançados, né? E ele também fala disso na coletiva, a importância de convencer os avançados a participarem do momento defensivo do jogo. Samuel, sim, Patrick. Só para entender também, contextualizar acima aqui em relação à torcida do Cruzeiro. Já estamos ouvindo o Jardim tratando sobre isso, falando de rotatividade. Na segunda partida ali, já na Copa Sul-Americana, tendo essa rotatividade, caso não venha, né, o resultado positivo, nós já não vamos taxar o treinador como o treinador pardal, não, né? Porque justamente essas falas dele tem que ser importante ao ponto de nós trabalharmos em nós mesmos essa questão da paciência. Senão vai acabar, né, já na terceira partida, o resultado, caso não aconteça, já querendo demitir o treinador também, e isso já estamos ouvindo ele falar que vai fazer. Então temos que ficar e apoiar nesse primeiro momento. Claro que tudo que o Leonardo Jardim fala, né, a prática precisa ser bem executada, e o principal, né, ele mesmo falou, tem que vencer jogo, tem que ter resultado. Se ele começar aí já vencendo alguns jogos, a confiança no que ele pretende fazer vai ser muito maior do que se ficar tropeçando, né? Agora, eu acho que o mais importante do torcedor, principalmente o torcedor do Cruzeiro, nos últimos tempos nas redes, né? Tá, em alguns casos com razão, em outros não, aí cada um pode julgar do jeito que quiser. O torcedor ele não tem paciência para quase nada mais, né? Eu acho que o mais importante é quem está no departamento de futebol, e o Pedro Lourenço como dono da SAF, dar esse respaldo, independentemente aí do que possa vir do lado externo, né? O externo não pode afetar o que está acontecendo na Toca da Raposa 2, se você tem confiança naquilo que está sendo feito no projeto, né? Porque mais cedo ou mais tarde, o que o Leonardo Jardim pretende fazer tende a dar resultado, né? Seria uma frustração muito grande se o Leonardo Jardim não conseguisse fazer o Cruzeiro. Não é que ele vai ser campeão de uma das competições, mas o Cruzeiro está em cima, né, na tabela da Série A, chegando às fases finais aí da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Então, eu acredito muito nisso. Acho que independentemente do que venha da arquibancada, das redes sociais e tudo, o departamento de futebol estar convicto, como até agora vem tendo essa convicção de que o Leonardo Jardim precisa, né, de todo esse respaldo para fazer as coisas acontecerem. Com certeza, ainda mais nessa fase inicial de trabalho, né? Porque por mais que o Cruzeiro esteja aí há algum tempo numa intertemporada, mas a gente sabe que ainda é um início de trabalho do Leonardo Jardim. Então, a diretoria precisa entender todo esse contexto, a ideia que ele tem para o Cruzeiro, o que o próprio clube também tem em relação aos outros do Brasil, né, os principais. O Jardim deixou muito claro que o Cruzeiro hoje está em um estágio abaixo de Flamengo, de Palmeiras, de Botafogo. Acho que a gente poderia também colocar o Internacional, não digo em termos assim de qualidade de elenco, mas de momento mesmo, de formação de equipe. O Inter está à frente do Cruzeiro. Então, para que o Jardim venha a conseguir fazer com que o Cruzeiro esteja no topo, que é a ideia dele, precisa de tempo.
mas ele sabe muito bem que, aliado a isso, os resultados são fundamentais. Pensando, por exemplo, no primeiro jogo oficial que o Cruzeiro vai ter na temporada, o Cruzeiro tem que vencer o Mirassol no Mineirão, não tem outra escolha. A gente está falando de um enfrentamento do Cruzeiro que almeja, no mínimo, uma vaga direta para a Libertadores contra uma equipe que deve ser rebaixada no Campeonato Brasileiro. Ou, no mínimo, vai brigar do início ao fim para não cair. Então, dentro de casa, no Mineirão, é uma forma, sim, do Cruzeiro começar a mudar essa escrita, né? Essa escrita ruim que foi feita em 2025 até aqui. Agora, entrando no ponto de rotatividade, de mudança de time de um jogo para o outro, eu acho que o principal é pensar que o Leonardo Jardim, por mais que ele não tenha um plantel da qualidade, da profundidade, por exemplo, do Flamengo em mãos, sim, ele tem um elenco para fazer isso. Se a gente estivesse falando do plantel do Cruzeiro do ano passado, seria uma outra história, mas não. A gente está falando de um elenco que dá essas condições para o Leonardo Jardim. Se não desse essas condições, o Leonardo Jardim não teria esse discurso que teve na coletiva de ontem. Ele falou com muita leveza, com muita naturalidade, de que vai sim trocar algumas peças entre um jogo e outro, porque ele confia nesse elenco. Pediu aí o Wanderson com uma chegada pontual para suprir uma carência, mas ele entende que o elenco do Cruzeiro hoje dá essas condições para ele. E por mais que, no geral, não seja algo tão habitual no futebol brasileiro, se a gente for olhar alguns trabalhos recentes, dá para a gente ver alguns casos de sucesso, né? O Abel Ferreira tem esse costume de fazer isso no Palmeiras. O Felipe Luiz está tendo esse costume também de fazer isso no Flamengo, mesmo com pouco tempo de trabalho. E aí eu vou até citar um exemplo de um elenco inferior, né? O do Fortaleza, por exemplo, há pelo menos 4 anos o Vojvoda é praticamente obrigado a fazer isso no Fortaleza, porque é um clube que tem uma dificuldade imensa em termos de logística, pela região que está localizado, ainda mais com competição internacional. E o Fortaleza tem aí constantemente batido em competições internacionais, até de forma sequencial em Libertadores. Então é algo que pode acontecer, que tem acontecido, e quem busca fazer isso com decência tem conseguido sucesso. O Arthur Jorge no Botafogo no ano passado, gente. Por vários jogos eu me lembro dele, por exemplo, às vezes trocando os laterais, o Vitinho e o Alex Telles não começavam, aí começava Matheus Ponte e Marçal, isso depois de um determinado jogo. Aí no outro jogo os laterais voltavam, mas aí pensando em um setor ofensivo do meio para frente. Danilo Barbosa começava na vaga do Gregory, Matheus Martins na vaga do Almada, Tiquinho na vaga do Igor Jesus. Teve um jogo contra o Fluminense, um clássico, que o Arthur Jorge começou com mais da metade do time diferente, e o Botafogo ganhou. Por quê? Porque tinha uma ideia de jogo ali, eram mudanças pontuais que ocorriam de acordo com uma espinha dorsal, em torno de uma espinha dorsal, os jogadores entendiam isso muito bem, aqueles que entravam, que tinham menos minutos, conseguiam perfeitamente substituir em bom nível, e o Botafogo conseguiu no ano passado ser campeão de Libertadores de Brasileiro. Não estou falando que o Cruzeiro vai ser campeão a qualquer custo nessa temporada, mas o Jardim pode perfeitamente fazer isso, e no fim da temporada a gente pode enxergar um Cruzeiro pelo menos classificado para a Copa Libertadores da América. O Jardim em nenhum momento falou de time 1, time 2. Ele falou de mudanças pontuais que vai fazer de um jogo para o outro. Isso é saudável, é válido, pensando sempre em um Cruzeiro que seja capaz de competir contra qualquer adversário em qualquer circunstância. Eu acho que o interessante é isso mesmo, né, Caio? Porque assim, quando a gente fala de rodar o time, talvez muita gente imagine ele vai jogar com 11 caras contra o Mirassol e aí muda todo mundo para jogar contra o União Santa Fé na Copa Sul-Americana. Então eu acho que vão ser mudanças, como você disse, pontual, às vezes 2, 3 jogadores, algo que quem fez muito foi o Jorge Jesus. Tem uma matéria muito boa da Globo, que há uns anos atrás, né, quando o Tite ainda era o treinador do Flamengo, aí surgiu uma conversa de que o Jorge Jesus não poupava, não mudava o time. E aí o pessoal fez uma análise das escalações do Flamengo e ele sempre trocava ali 2, 3 jogadores. Eu acho que é nessa linha que o Leonardo Jardim vai trabalhar. Oi? Então isso aí é novidade, porque na época ficou falando mesmo que o Jesus não poupou ninguém, foi sempre o mesmo time. Depois eu vou achar a matéria, Samuel, e te mando. A matéria é bem bacana, assim, bem montada, e aí fala que ele tinha uma média de 2, 3 trocas por partida. E eu acho que isso vai acontecer.
O ideal é, como o Caio disse, o Cruzeiro conseguir criar um senso coletivo que todos os 28, 30 jogadores que pertencem ao elenco estejam tão bem inseridos na ideia e a ideia esteja funcionando de uma forma tão correta que você vai trocar ali 2, 3 peças e o ritmo não vai cair. Eu acho que o ponto do Leonardo Jardim é justamente esse. Então, a gente dá essa rodagem ao elenco justamente para que quando sair, sei lá, você trocar o trio de ataque, os 3 que saírem da reserva, que entrarem, né, saírem da reserva e entrarem no time titular, não deixarem o nível cair porque eles estão inseridos coletivamente dentro daquela ideia. Acho que o principal ponto vai ser esse, e aí o Leonardo Jardim tem total razão, porque o calendário do futebol brasileiro, infelizmente, não é dos melhores, né? A gente já vem há anos batendo nessa tecla, treinadores, principalmente os estrangeiros, eles criticam muito porque tem-se pouco tempo para treinar no futebol brasileiro, na maioria das vezes você joga, recupera e joga de novo, mas aí, para isso, ele vai precisar de rodar o elenco. Então, a gente entender também que rodar o elenco não é tirar todo mundo de um jogo para o outro, é colocar ali 2, 3 jogadores e ir trocando ao longo do que for necessário e do que o departamento de saúde e performance sugerir.